Estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Nós vamos estudar o Sistema Financeiro Nacional a partir desta aula 1, focalizando nas instituições. O que isso quer dizer? Nós poderíamos focar em diversos formatos de estudos para o Sistema Financeiro Nacional. A gente poderia, por exemplo, estudar a partir das leis, das normas emanadas pelas entidades que vamos estudar aqui. Mas nosso formato de aula será voltado para as instituições. Então nós começaremos dando um panorama geral, uma visão geral do que é o Sistema Financeiro Nacional. Vamos imaginar uma nação qualquer, onde você tem famílias, tem empresas, governo e o resto do mundo, quaisquer outros países. O que acontece? Há um fluxo circular de renda, há um fluxo monetário entre esses agentes financeiros. Exemplo, famílias compram produtos produzidos por empresas, correto? Empresas contratam famílias e pagam a elas salários pela produção. Logo, há um fluxo de renda entre família e empresas. As empresas, por sua vez, pagam ao governo impostos. Existe, portanto, um fluxo de renda entre empresas e governo. O governo pode subsidiar a empresa, subsidiar a produção de diversos produtos, visando uma melhoria econômica de alguma área. Neste caso, o governo vai estar também transferindo renda para empresas. Por outro lado, qualquer governo, por mais fechada que seja a economia hoje em dia, o governo vai ter contato com o resto do mundo. Ou seja, o governo paga, por exemplo, sua dívida externa, o governo envia dinheiro para o resto do mundo, como fez o Lula agora com a África. Ele enviou dinheiro, remessas para alguns países da África, inclusive ajudando, perdoando dívida. E o resto do mundo também pode enviar renda para o país local. Como assim? Há um fluxo de renda de diversos países para o Brasil ao comprar nossos produtos que são exportados e assim por diante. As famílias também transferem renda para o resto do mundo. Como assim? As famílias compram produtos do resto do mundo. Quando você faz uma compra pela internet de um site no exterior, você vai estar pagando e transferindo renda para o exterior. Por outro lado, o resto do mundo também pode transferir renda para as famílias. Então, este fluxo circular da renda, esse dinheiro, esses valores monetários que circulam entre esses agentes econômicos, ele precisa de um controle. Aí é onde entra o Sistema Financeiro Nacional, justamente para controlar este fluxo. A velocidade desse fluxo é um fator econômico importante que tem que ser controlado e equilibrado. E o próprio equilíbrio desse sistema depende de regras, de normas emanadas por algumas entidades do Sistema Financeiro Nacional. Senão viraria bagunça, ok? Muito bem. Quais seriam então as entidades que emitiriam essas normas? A gente vai começar daqui a pouquinho a estudar o Conselho Monetário Nacional, que é a primeira entidade, é a entidade máxima do Sistema Financeiro Nacional. Mas, observem, por que sistema? O que é um sistema? Sistema, isso em diversas disciplinas, não só em conhecimentos bancários, sistema é um conjunto, um aglomerado de instituições, de pessoas, de agentes, que trabalharão em harmonia para alcançar um objetivo. Observe, harmonia. Logo, para haver harmonia, é necessário o quê? São necessárias normas, são necessárias leis, são necessárias ações de fiscalização, como veremos nesse estudo do Sistema Financeiro Nacional. Agora, existe uma classificação, já que eu disse anteriormente que nós temos diversas instituições, temos diversos agentes, existe uma classificação? Há diversas classificações. Nós vamos utilizar a classificação mais utilizada em concursos, que classifica em órgãos normativos, entidades supervisoras ou operadores. Começaremos então pelos órgãos normativos. O que são os órgãos normativos? Os órgãos normativos são aquelas instituições, lembrando do Sistema Financeiro Nacional,
são aquelas instituições que emitem normas que deverão ser seguidas pelos agentes e pelas demais entidades do sistema. É preciso ressaltar aqui o seguinte: o CMN, Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão normativo por excelência, ou seja, as normas emanadas pelo Sistema Financeiro Nacional, pelo CMN, melhor dizendo, pelo Conselho Monetário Nacional, são normas que devem ser seguidas por todo o sistema. Ou seja, qualquer entidade, qualquer agente que esteja inserido no Sistema Financeiro Nacional deverá seguir normas do CMN. Por outro lado, nós temos o CNSP, que será estudado em aulas subsequentes, temos o CGPC, que também são órgãos normativos. Porém, esses dois últimos órgãos, eles emitirão normas que serão seguidas pelos componentes da sua área de atuação. Estão entendendo? Entidades supervisoras. Nós temos diversas, ou melhor, três, as principais entidades supervisoras do Sistema Financeiro Nacional. Todas as três supervisionam áreas do Sistema Financeiro Nacional. Porém, o Banco Central, ele é a entidade supervisora por excelência. Logo, você tem o Banco Central, mais três outras entidades supervisoras: a CVM, a SUSEP e a Secretaria de Previdência Complementar. Entretanto, o Banco Central, como eu disse, ele é a entidade supervisora por excelência. Operadores são todos os demais agentes, entidades do Sistema Financeiro Nacional. Exemplo, uma determinada financeira aí na esquina, ela necessitou de uma autorização do Banco Central para operar. Ela é um operador do Sistema Financeiro Nacional, ok? Veremos então melhor os órgãos normativos. Como eu disse, emitem normas. E o maior exemplo, o CMN. Como está dito ali, o CMN ele emite diretrizes gerais. Como assim? Se é uma diretriz que deve ser seguida por todo o sistema, logo o CMN deve emanar. Mas se você tem uma diretriz que deve ser seguida apenas pelos bancos ou instituições financeiras, quem será? O Banco Central. Ok? E as entidades supervisoras são aquelas que supervisionam o cumprimento das normas. Ou seja, será que as normas do CMN estão sendo seguidas? Será que as próprias normas de determinada entidade estão sendo seguidas pelos seus próprios componentes e agentes ligados a ela? Então, a supervisão é necessária para evitar que as entidades e os agentes, de repente, deixem de cumprir aquilo que é determinado pelo CMN e por outras entidades normativas. E os operadores? As demais instituições. Um grande exemplo, as bolsas de valores, as casas de câmbio, ok? Todos esses são os demais operadores do Sistema Financeiro Nacional.